Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor Coelho e hoje eu trago para vocês um vídeo para a gente falar sobre não os aspectos mágicos dos 5 instrumentos mágicos, mas sobre os aspectos simbólicos, filosóficos, lições de vida que a gente pode obter através deles. Antes de começar o vídeo em si, eu gostaria de pedir para vocês, se puder, curtir o vídeo, se inscrever no canal e perceber que na descrição também tem link para as nossas outras redes, para que você possa acompanhar outros cursos, atividades presenciais, cerimônias que a gente realiza aqui em São Paulo e que vai ser um prazer poder contar com vocês pessoalmente para a gente poder ritualizar juntos de alguma maneira. Bom, como eu disse anteriormente, o intuito desse vídeo não é trazer o ensinamento mágico de cada um desses instrumentos, até porque existem muitos manuais, existem muitos livros, textos na internet que cumprem esse papel muito bem. Inclusive, caso você necessite, eu posso indicar alguns autores que eu tenho como referência, algumas obras que eu acho interessante nesse aspecto. Mas o intuito hoje é a gente perceber que esses elementos, esses instrumentos, existem também dentro da gente e que eles devem se manifestar na nossa vida. Algo que um amigo, um colega meu de caminho xamânico fala, muito a respeito do altar, né, é que se o que tem fora não tem dentro, não tem nada feito. E é bem nesse sentido que eu queria conversar com vocês. É sobre como esses elementos, esses instrumentos existem dentro de nós e como que eles se manifestam no mundo. Quando a gente vai pensar nos instrumentos sagrados, eles são sempre, todo instrumento é uma extensão da capacidade humana. É algo que já existe dentro de nós e que ele é estendido, potencializado para realizar algumas funções. Veja, o ato de forjar ferramentas, de ter essas extensões humanas, é algo muito sagrado. Em diversas tradições espirituais, a gente vai ter o papel do ferreiro, por exemplo. Então, quando a gente vai pensar na tradição tupi-guarani, a gente vai ter a divindade Angra, que rege a metalurgia. Quando a gente vai falar dos celtas, a gente tem a deusa Brigitte, na Grécia é Hefesto, Vulcano na Roma, Ogum no panteão Iorubá, a gente vai ter o deus Varuna na Índia, e fora esses deuses, a gente vai pensar também em vários outros que são deuses do artesanato, deuses tecelões, deuses da cerâmica, então diversas outras divindades que estão relacionadas a esse trabalho. O primeiro instrumento mágico que eu gostaria de falar é o Atami, que é uma faquinha de cabo preto, geralmente, muito possivelmente a lâmina de prata, mas não obrigatório também, mas é uma lâmina geralmente de dois gumes. Esse instrumento mágico, ele está relacionado ao elemento ar e ao plano mental. E aí a gente para pensar o porquê que é o plano mental, né? Se a gente for pensar, faz muito sentido, né? Porque, assim como uma faca, a nossa cabeça, os nossos pensamentos, eles são muito cortantes também, né? Nossos pensamentos, ele tem esse poder de poder cortar, de poder ser até mesmo destrutivo, e a gente tem que exercer um controle sobre os nossos pensamentos, fazer uma higiene psíquica para poder ter mais saúde e até mesmo mais segurança. A gente pode lidar com a nossa mente assim como uma criança lida com uma faca, ou a gente pode ter um domínio mental maior, um controle maior e realmente poder utilizá-la como um instrumento a nosso favor. Algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, e talvez seja em outro vídeo, onde eu possa falar sobre o princípio do mentalismo dentro do Arcano 5, o Papa, de maneira mais aprofundada, né? É que o plano mental, ele não é individual. O plano mental, ele é compartilhado. Então, várias ideias nossas, que são às vezes meio mal concebidas ou meio defeituosas, elas impactam o mental também de outras pessoas, né? A gente transmite essas ideias, a gente transmite legado e às vezes a gente até mesmo recebe sem nem perceber. A gente acha que uma ideia é nossa, uma ideia original, e é um assunto que a gente nunca parou para pensar e está simplesmente replicando, reproduzindo sem nem mesmo se dar conta. Novamente, dentro das leis herméticas, a gente pode pensar no princípio do mentalismo, em que tudo antes vem da mente. E um aspecto interessante também, antes da gente fazer besteira, a gente pensa na besteira. Então, muita coisa a gente já consegue cortar direto no plano mental. Antes que entre para o campo das nossas emoções, antes que entre para o plano físico, para o plano manifesto, a gente consegue já cortar no plano mental, que é mais rápido, é mais fácil, inclusive. É menos denso do que quando já projetou no plano emocional, por exemplo. Da mesma maneira que a gente domina um átomo dentro de um círculo mágico, ou dentro de uma cerimônia, dentro de algum ritual, a gente tem que dominar esse nosso átomo interno durante a nossa vida, durante o nosso cotidiano. A nossa mente não pode fazer o que quiser com a gente e nós nos mantemos alheio a ela. Muito pelo contrário, a gente tem que ter um domínio maior, um controle maior, para que ela possa servir aos nossos objetivos. Algo interessante também é que a lâmina, ela possui
dois fios, né? Ela tem uma lâmina com dois gumes. Quando a gente pensa nisso, tem a ver também com os mistérios do interior e do exterior, que também tem a ver com o elemento ar, né? A respiração, ela comunica esses dois mundos. A gente percebe que não só o exterior influencia o interior, mas como que o interior também é capaz de influenciar e muito no plano exterior. Mas você pode reparar, quando você está muito mal da cabeça, quando você está com a cabeça meio desorganizada, meio fora de si, isso acaba reverberando até mesmo na sua casa. A sua casa fica desorganizada. Claro, a gente está falando não da bagunça normal, comum, assim, né? Mas você pode perceber que em períodos de maior desequilíbrio interior, isso se reverbera no exterior de algumas maneiras. Essa comunicação do interno com o externo fala muito também do resultado que a gente vai ter nas coisas exteriores. Vamos utilizar o exemplo da casa mesmo. Se você quer limpar, mas você não está muito atenta, você não está botando atenção naquilo, nem vontade, você acaba limpando meio de qualquer jeito a casa. E acaba nem percebendo mesmo que você limpou, que não varreu da maneira mais adequada. E você pode perceber, quem chega na casa e vê uma casa que ela foi limpa de maneira que a pessoa estava presente, consciente, querendo limpar, é uma limpeza, é um tipo de casa. Quando você limpa meio desatento, meio sem ver, meio nem querendo limpar, sem esforço, sem botar vontade, sem botar ânimo naquilo, é notável a diferença. A gente vê ali um exemplo bem claro de como o interno vai alterar o externo devido a essa conexão que há entre ambos e que ela é bastante tênue, inclusive. Outro tópico que eu gosto muito dentro dessa lâmina dupla do Atami é a gente pensar que tudo que a gente trabalha no exterior, a gente tem que trabalhar no interior, e tudo que eu trabalho magicamente, eu tenho que trabalhar no físico também. Afinal, sendo nós seres multidimensionais, a gente trabalha e atua em todas as dimensões. Quando a gente vai pensar no mito do Minotauro, por exemplo, que é de onde vem, apesar de ser sim um símbolo da cultura da deusa, né? Esse símbolo do Labris, ele vai falar sobre, para você derrotar o Minotauro, esse ser que ele te animaliza, que te bestializa, você vai ter que realizar tanto um trabalho exterior quanto um trabalho interior. Para eu conquistar a ordem fora, eu tenho que conquistar uma ordem dentro. Para eu superar um vício exterior, eu tenho que superar esse vício de maneira interna. Para que eu consiga enxergar amor, eu preciso enxergar amor tanto externamente quanto interiormente. Para que eu possa ver a beleza exterior, eu preciso também ter uma lente de amor dentro de mim. E aí eu trago para vocês um trecho que é bem conhecido da Carga da Deusa, é muito interessante, que diz justamente o seguinte: pois se aquilo que buscas não se encontrar dentro de você, nunca o achará fora. Trecho pesadíssimo, né? Mas ele é muito interessante, porque esse aspecto de o interior e o exterior terem uma comunicação muito direta e que um influencia no outro é algo que é muito típico do trabalho do elemento ar, do plano mental e do Atami. Outro instrumento que nós devemos ter bem afinados dentro de nós são os bastões, as baquetas. Esses instrumentos, eles geralmente estão ligados ao elemento fogo, que é um elemento relacionado às nossas energias, à nossa vontade, à nossa capacidade de impor a nossa vontade ao mundo. E veja, nesse sentido, é uma vontade férrea. E outro aspecto interessante é que ela é uma vontade constante, firme. É uma vontade que ela não se curva às oposições. Até a gente lembra do Arcano 7, o carro, né, do tarô, onde a gente tem aquela figura conduzindo dois cavalos, mas se você prestar atenção, vou até colocar a figura na tela para vocês verem, as rédeas, na verdade, são duas baquetas. O carro, ele consegue conduzir a carruagem dele apenas utilizando a força da sua vontade, utilizando as baquetas, utilizando o poder da sua intenção. Isso lembra a gente que na nossa vida a gente vai encontrar diversas vezes, sempre, oposições, a gente vai encontrar tentações, enfim, diversas coisas que vão querer tirar a gente do nosso caminho, querer nos tirar de algum centro, né? O que vai garantir essa imposição de força de vontade é, em muitos aspectos, a constância. Um exemplo da dieta, por exemplo. É um exemplo que precisa de muita constância, de persistência naquilo. Não é tanto de uma força bruta, mas saber de realizar um dia após cada dia. Uma rotina de estudos. Todo mundo que é estudante sabe que estudar um dia antes da prova não adianta em nada. Você tem que estudar de maneira constante, um pouquinho todos os dias, para que você consiga ter um bom resultado, ser aprovado na prova que você gostaria. Então a gente tem ali também uma demonstração da constância e a imposição da vontade. Veja, tudo que eu falei até agora são coisas que acontecem com você, são coisas que acontecem dentro da gente, são características, são condições humanas e que nós podemos trabalhar, nós podemos elaborar
para poder expressar de alguma maneira melhor essas extensões da capacidade humana. O próximo instrumento sagrado é o cálice. O cálice é um instrumento do elemento água, relacionado ao plano das emoções, e você pode perceber que o próprio formato do cálice lembra muito um seio. Ou seja, quando a gente partilha de um cálice dentro de uma cerimônia, a gente está mostrando que todos os indivíduos que estão ali, eles acabam se alimentando de uma mesma fonte. Claro, pode ter uma água, pode ter um vinho, pode ter um suco, mas indicando que todos os seres se alimentam de uma mesma fonte, que é essa fonte espiritual, a fonte da vida, que alimenta igualmente a todos os seres. E nós temos também essa capacidade de poder alimentar os outros seres e de conseguir nutrir nossas relações. Dentro do tarô, quando a gente vai ver o As de Copas, por exemplo, é sempre uma taça transbordando. E é uma virtude humana, a virtude da generosidade. Se a gente até parar para prestar atenção na palavra, né? Generosidade, generare, tem a ver com gênero, né? De você conseguir gerar as coisas. Então, dentro do ser humano, a gente percebe que a gente tem também uma taça interior, a gente tem o nosso cálice. Às vezes ele está meio seco, às vezes ele pode estar meio quebrado, mas também a gente pode trabalhar em cima desse cálice para conseguir expandi-lo, para a gente conseguir fazer com que ele seja uma fonte que esteja vertendo, né, de maneira constante nutrição, alimento. E, enfim, o elemento do elemento água e o cálice, eles estão muito relacionados ao amor. E se a gente parar para pensar na alquimia medieval, por exemplo, né, eles entendiam que o amor em si, ele era um líquido que não era de produção humana. O amor pertencia aos deuses. Eles que tinham a fabricação, receita patenteada. O que cabia a nós era montar o nosso cálice. Então, cada indivíduo, cada ser humano é responsável por criar esse receptáculo para conseguir receber o amor dos deuses, e aí que está a parte bacana do negócio, né? O amor seria esse líquido que é chamado de alcaeste, o solvente universal, que dissolve tudo, inclusive a sua própria taça. Então, quando você consegue amar profundamente um único ser que seja, uma única coisa, um único objeto de amor, ele acaba se difundindo, se espalhando para as outras áreas. Porque o amor, ele tem essa característica. O amor, ele se espalha, o amor, ele vai também se difundir, ele acaba eliminando barreiras, ele, bem como o elemento água mesmo, né, acaba por se espalhar e diluir todas as coisas. O pentáculo, ele vai falar sobre transformação, tanto que ele é muito utilizado para consagrar, para tornar um instrumento sagrado. E nós, seres humanos, também temos essa capacidade de transformação, de transformar alguma coisa em uma outra coisa. Então a gente pode pensar que a gente consegue transformar objetos, por exemplo, através da reciclagem, um exemplo mais simples. A gente consegue e realiza, né, de transformar ambientes. Então existem ambientes que eles vão ficar mais harmônicos, a gente pode levar leveza para um ambiente, ou a gente pode levar um pesar para o ambiente, torná-lo mais denso, mais carregado. Com certeza vocês ou são assim, ou conhecem pessoas que conseguem trazer leveza ou fazer o ambiente fechar na hora. A gente transforma também os ambientes. Um outro aspecto muito bacana é que nós transformamos também pessoas. Bom, a gente vai ter transformações que elas são mais rápidas, mais pontuais, transformações que são mais perenes, mais duradouras. E uma lição que eu acho muito linda, que ela está relacionada ao aspecto da terra mesmo, né, que é um elemento mais moroso, mais devagar, é que as transformações têm seu tempo próprio. O melhor exemplo que eu tenho para isso são nas nossas relações familiares, né? Já pensou se nosso pai, nossa mãe meio que largasse a mão e falou, pô, esse cara não aprende de primeira, então não vou ensinar mais também, vou me poupar desse papel de educar. E muitas vezes a gente acaba perdendo a cabeça e não luta pela nossa transformação interior e pela transformação do outro que também está nesse processo. Dentro dessa questão familiar, um exemplo bobo assim, né? Tenho certeza que a mãe de vocês falava, olha, leva o casaco que tá frio. E você, não, mãe, não precisa, não vou levar. E até certa idade não levava mesmo, talvez não precisasse, sentisse calor, enfim. Mas chega uma idade que você vê que o conselho era bom mesmo. E que você começa a levar seu casaquinho. Sempre que você vai sair, você vai lembrar da sua mãe falando, filho, leva o casaquinho. Pode ser que até certa idade você consiga comer hambúrguer e tudo bem, e batata e tá tudo certo. Mas vai ter uma idade que você vai precisar da salada mesmo. E você vai lembrar da sua mãe falando, meu filho, faz um pratinho mais colorido, põe uma beterraba aí no meio. Exemplos mais práticos e que a gente vê que nossos instrutores, pais, mães, avós, tios, enfim, seja lá quem for, eles diversas vezes tentam, reforçam esse aspecto da educação, muitas vezes para uma transformação nossa,
E que o fruto, o resultado, não vai se dar naquele momento. O resultado não é instantâneo. E a maior parte dessas transformações leva um tempo mesmo. Mesmo nós querendo, a gente leva tempo para conseguir realizar as transformações que nós gostaríamos. E falando em elemento terra, né, é um exercício de paciência também, né? Incentivar a transformação, incentivar que o melhor do outro venha ao mundo, mas entender que ele também tem o processo dele, né? Você continua trabalhando em cima disso, mas que nunca é no tempo que a gente quer, né? Cada coisa tem seu tempo. O elemento terra, que fala muito da agricultura, né? A gente pode pensar vários aspectos desse cultivo que estão relacionados à transformação. A gente percebe que a paciência, que é uma característica do elemento terra e também nossa, leva à transformação, o sorriso pode transformar, os cuidados podem transformar. Nós temos várias ferramentas de transformação pessoal e transformação coletiva que às vezes a gente nem coloca para jogo, a gente nem coloca para o mundo, mas que estão aí em potência dentro da gente. Para o vídeo não ficar muito extenso, não vou aprofundar muito, mas se a gente pensar no próprio formato do pentagrama, sendo uma estrela, né, a gente pensa na estrela guia. Ou seja, aquilo que a gente quer ser, aquilo que a gente tem por objetivo humano, a gente tem que visualizar para poder esculpir dentro da gente. Lembra até um pouco o homem vitruviano, né? Aquele homem dentro da estrela. A gente entender que nós temos essa capacidade de nos autotransformar, mas que é muito importante a gente ter um norte também, a gente ter um direcionamento, ter um objetivo, ter uma estrela guia para a gente poder ter um rumo. Senão, cada dia a gente vai conforme o vento leva e acaba, ao final da vida, não construindo, não materializando o que seria a nossa estrela guia, o que seria a nossa grande obra, a nossa verdadeira vontade. O último elemento que eu vou falar é o caldeirão. O caldeirão é um instrumento mágico que geralmente ele está associado ao plano espiritual. A gente pensa, inclusive, no útero da deusa. E dá até para a gente entender a manifestação trina dele através dos 3 pezinhos do caldeirão, né? É o plano espiritual, mas que quando vai se manifestar no plano físico, ele se manifesta através da trindade. E a gente vai pensar nas nossas 3 almas, né? As 3 almas da bruxa, do xamã. A gente pode pensar na própria natureza tríplice da deusa, né? Jovem, mãe, anciã. Existem muitas reflexões interessantes em cima disso. Mas o que eu queria trazer é, em especial, a capacidade de gerar do caldeirão, visto que o caldeirão ele é um útero mágico, ele é um útero espiritual também. E nós percebemos que nós também temos um caldeirão interior, seja homem ou seja mulher, a gente tem essa capacidade de gerar. E mais do que isso, a gente gera, sim, muitas vezes por inspiração, e é muito bacana, é muito gostoso. Mas a gente gera também por necessidade. Vocês já pararam para pensar nisso? O quanto que a gente gera por necessidade? Aquela coisa que a gente não tem, mas se vira. Tu vai ter que ter, você vai ter que gerar para botar. Um exemplo bacana disso é você pensar um dia que você chega muito cansado do trabalho, mas que você tem uma aula para dar depois. Você não tem ânimo, você está esgotado. Mas você não tem ânimo, a necessidade faz você criar ânimo. Você criar para você poder dar uma aula boa, né? Entregar um bom serviço para seus alunos. Você não vai fazer de qualquer jeito. Um exemplo melhor ainda, né? Bem comum. Você chegou super cansado e você tem criança em casa para você cuidar. Você pode estar super amargurada do seu serviço, mas você pode estar super sem amor, mas e aí? A necessidade faz você gerar esse amor dentro de você, faz você gerar paciência, enfim, faz você ter várias coisas que você não tem e se vira para gerar, para conseguir dar. E é uma coisa muito engraçada, porque existe uma magia ali também, né? Ao mesmo tempo que você não tem e acaba gerando, você também se alimenta disso, né? É engraçado como às vezes você sai super animado de uma aula, sai super animado depois de ter feito alguns cuidados com alguma pessoa, aquilo de alguma maneira também te nutre, também te alimenta, em um nível mais sutil, apesar do cansaço, apesar do estresse, diversas outras questões. E é algo bacana. Às vezes a gente acha que não tem um sentimento de perdão para dar, por exemplo, e a gente para e pensa, fala, não, se eu tenho um caldeirão no meu altar, é porque eu tenho um caldeirão dentro de mim também. Então dentro de mim tem essa capacidade de gerar, né? E às vezes a minha mente está fazendo de gato-sapato comigo, fazendo o que quer, e eu falo, não, eu tenho um átomo no meu altar, eu tenho um átomo dentro de mim também. Eu tenho um direcionamento da minha mente. A minha mente não vai me cortar, não vai me destruir. Ela vai ser minha aliada, eu tenho domínio sobre ela. Eu tento. Mas o cálice também, eu tenho um cálice no meu altar, eu tenho essa capacidade de nutrir e também de gerar, de certa maneira, para compartilhar com os outros. Eu tenho essa capacidade de generosidade, né? Eu tenho minha taça sempre cheia. E quando não está cheia, eu sei que ela tem essa função. Eu sei que eu consigo também fazer, derramar, verter e alimentar através dela. Quando eu tenho o meu bastão no meu altar, e ele significa essa imposição da vontade, essa constância,
Eu tenho que lembrar disso na hora que eu tô lendo um texto super chato, mas eu tenho que ler, eu tenho que fichar. Ou academia que eu não quero ir, mas se eu me comprometi, eu vou fazer essa academia. Enfim, diversas outras situações da nossa vida nos convidam a colocar esses instrumentos mágicos na aplicação mais prática possível deles. Eu posso dizer, sem vergonha nenhuma mesmo, que nada do que eu trouxe aqui para vocês eu consegui integrar de maneira plena. Algumas coisas, de alguns elementos, muito parcialmente, e de maneira que, ao meu ver, até insatisfatória mesmo. Ainda assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre eles, e eu acho que você aí do outro lado também não deveria ter vergonha de manter metas, por exemplo. Nós temos várias metas de desenvolvimento exterior, mas a gente pode também ter metas de desenvolvimento interior, de características, de qualidades que eu quero desenvolver nesse ano que vai vir, quero desenvolver enquanto meta de vida. Então, da mesma maneira como a gente, durante o trabalho mágico, espiritual, a gente vai criando afinidade e poder para os nossos instrumentos mágicos exteriores, esse trabalho interior também acontece. E também é um trabalho de vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem outras reflexões interessantes, práticas, de cunho filosófico mesmo, esse cunho de saberes práticos para a vida, que tenham relação com os instrumentos mágicos, eu vou adorar saber. Por favor, comente aí. E caso você possa também, peço para você se inscrever, curtir o canal. E vou deixar na descrição também o link para as nossas outras redes, porque por lá eu posso divulgar os nossos atendimentos, cursos, aulas, palestras, workshops que eu realizo aqui em São Paulo e alguns de maneira EAD pela internet.